Salve, salve, concurseiro, concurseira. Vou trabalhar com vocês no evento Na Letra da Lei, envolvendo aí o impacto que teve a Lei 13.964/2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, o que impactou no regime disciplinar diferenciado, conhecida como RDD. Então, cabe ressaltar que a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, ela sofreu alterações com o advento do pacote anticrime. Teve lá na parte do artigo 9º, envolvendo a identificação, perfil genético. Teve, especificamente no regime disciplinar diferenciado, é onde que eu vou trabalhar com vocês. Também teve envolvendo a parte da progressão do regime, artigo 112 da Lei de Execução Penal. Mas o nosso objetivo hoje é trabalhar especificamente em cima do RDD, o que veio a impactar o pacote anticrime. Tudo bem? Lembrando um detalhe muito importante para vocês. O RDD, ele é uma espécie de sanção disciplinar. Então, quando você se depara com a Lei de Execução Penal, ela no seu artigo 53, ela vai trazer as espécies de sanção disciplinar. Por exemplo, vai ter advertência, vai ter a repreensão, vai ter suspensão, restrição de direitos, isolamento e o regime disciplinar diferenciado. Então, o regime disciplinar diferenciado não é um regime de cumprimento de pena, é uma espécie de sanção disciplinar. E a doutrina vai falar que o RDD é a sanção disciplinar imposta para o interno, o condenado ou preso provisório. Então, é uma sanção disciplinar mais drástica prevista na Lei de Execução Penal. Perfeito? Então, vem aqui comigo, ó. Regime disciplinar diferenciado, conceito trazido pela doutrina que é a espécie mais drástica de sanção disciplinar. Uma observação, ó, não se trata de nova espécie de regime de cumprimento de pena. Lembrando que de acordo com o Código Penal, regime de cumprimento de pena tem o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. O RDD, apesar da denominação inicial ali ser regime, não é um novo regime de cumprimento de pena de acordo com a doutrina que prevalece. A corrente que prevalece vai falar que o RDD é a sanção disciplinar mais drástica prevista aí na Lei de Execução Penal. Beleza? O que veio é impactar o pacote anticrime em cima do regime disciplinar diferenciado. Basicamente, veio acrescentar mais características ao RDD e também trouxe alguns pontos específicos. Então, vou trabalhar em cima como que eram as características do regime disciplinar diferenciado antes do advento do pacote anticrime e como passou a ser. Então vem aqui comigo no quadro. Ó. Antes, a duração do regime disciplinar diferenciado, duração máxima era de 360 dias, ou seja, até 360 dias. É importante ressaltar que 360 dias não é igual a um ano, tá? Hoje, com o advento do pacote anticrime que passou a vigorar ó, no dia 23 de janeiro de 2020, quanto à característica envolvendo a duração do regime disciplinar diferenciado já mudou. Tá? A duração máxima é de até 2 anos, sem prejuízo ó, de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Ou seja, o indivíduo foi lá e praticou uma falta grave que cabe a fixação dele no regime disciplinar diferenciado. Então, o máximo que o juiz pode fixar é até 2 anos, perfeito? Vamos supor que ele cumpriu o tempo estipulado para cumprimento dessa sanção disciplinar e depois praticou uma nova infração grave que cabe ali o RDD. Então, ele vai ficar quanto que o juiz pode fixar novamente? Até 2 anos. E assim vai. A cada nova infração grave que ele venha a praticar, que cabe a fixação no RDD, o juiz poderá fixar até 2 anos, duração máxima aí. Então é importante aqui, ó, analisar esse inciso 1, ó. Nessa primeira parte falou a duração máxima, até 2 anos, e na parte final, ó, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Perfeito? Uma outra característica do regime disciplinar diferenciado, e aqui, ó, número 2, recolhimento em cela individual. Quanto a essa característica, nada mudou porque o pacote anticrime repetiu, ó, recolhimento em cela individual. Preste atenção aqui no artigo 45, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, porque
O RDD, para ter efetividade, tem que ser recolhido em cela individual e é uma característica do RDD desde do advento do RDD na Lei de Execução Penal. Então, já tinha essa característica, conforme eu mostrei para você. Com o pacote anticrime, nada veio a ser alterado quanto a esse recolhimento em cela individual. Lembrando que o preso ele não pode vir a sofrer uma sanção coletiva, isso é vedado expressamente pela Lei de Execução Penal. E, além disso, para ter efetividade, o RDD tem que ser recolhido em cela individual. Esse recolhimento em cela individual significa dizer que ele não pode estar num local escuro, insalubre. Estou falando pela teoria. Se na prática é feito de outra forma, aí não está cumprindo com a lei. Sem aí entrar no mérito, perfeito? Então, esse recolhimento em cela individual, ela não pode ser uma cela escura, ela não pode ser uma cela insalubre. Por quê? Senão vai contrariar o que está na Lei de Execução Penal. Nós, como concurseiro, como estudante, nós temos que seguir basicamente o quê? Para fazer concurso a teoria. Você pegar a prática e trazer a prática em alguns pontos e misturar com a teoria, você pode levar para o seu lado emocional e acabar errando alguma questão de concurso. Então, pela teoria, recolhimento cela individual, não pode cela escura, não cabe sanção coletiva e, detalhe, local salubre, perfeito? Então, essa característica aí que vai impactar. Segunda, recolhimento em cela individual. Importante ressaltar, vou fazer concurso para o Departamento Penitenciário Nacional, estou estudando para o DEPEN, ou então está fazendo um trabalho pegando as características do Sistema Penitenciário Federal. As características do Sistema Penitenciário Federal, se você pegar a Lei 11.671 de 2008, pegar o Decreto 6.877 de 2009, que regulamenta essa lei, e pegar o Regulamento do Sistema Penitenciário Federal, que é o Decreto 6.049 de 2009, vai falar que o recolhimento do preso em um estabelecimento penal federal também é em cela individual, tá? Mas não quer dizer que ele está no RDD. Está no RDD, tem que preencher os requisitos aí da Lei de Execução Penal. Então, voltando aqui, terceira característica com base antes do pacote de crime do RDD, visitas semanais de 2 pessoas, com duração de 2 horas, sem contar as crianças. Quanto às visitas semanais, essa era uma das características do regime disciplinar diferenciado. Quanto às visitas semanais, teve alteração. Por quê? Vem comigo. Agora, as visitas são quinzenais. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações aqui, equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Então, teve uma alteração aí importante no que diz respeito à visita. Antes, a Lei de Execução Penal falava que as visitas eram semanais, agora passou aqui a ser visitas quinzenais. Além disso, vai ser instalações equipadas para impedir o contato físico do preso com a visita e também para impedir a passagem de objetos. Importante ressaltar que essas visitas quinzenais será realizada por pessoa da família e, no caso terceiro, tem que ter autorização judicial. Qual é o prazo de duração da visita no RDD? O prazo de duração 2 horas. Quanto ao prazo, não mudou. Estou falando o prazo de duração da visita, não mudou. Quanto também a quantidade de pessoas, não mudou, porque falou aqui, 2 pessoas por vez, e a doutrina entende que não contabiliza aí as crianças, mas o prazo para a visitação mudou. Ou seja, a cada quanto tempo pode ter uma visita tratando-se do RDD? Antes era semanais, agora passou a ser quinzenais. Uma outra observação importante quanto à visita ainda é o parágrafo 6º e o parágrafo 7º do artigo 51, que foi incluído aí na Lei de Execução Penal pelo pacote anticrime. Olha o que fala o artigo 51, parágrafo 6º da LEP. Fala assim, a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e
com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Atualizando, né? Agora a denominação correta não é mais agente penitenciário, e sim policial penal estadual ou policial penal federal. Então essa afirmação que tem no artigo 51, parágrafo 6º, é que ocorrendo a visita, tendo em vista o interno está no regime disciplinar diferenciado, essa visita vai ser gravada em sistema de áudio ou áudio e vídeo, com autorização judicial e fiscalizada aí por agente penitenciário. Beleza? Então não se esqueça que agora tem mais essa observação envolvendo a parte da visita. E o artigo 51, parágrafo 6º, parágrafo 7º, aliás, que fala o seguinte, ó: após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso, presta atenção aqui, ó, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado, com duração, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por uma duração aqui, ó, de 10 minutos. Ou seja, ele não recebeu a visita em loco, ou seja, a visita no estabelecimento penal federal. Então, após ter passado aí os 6 primeiros meses que ele se encontra no regime disciplinar diferenciado, essa visita, em tese, não ocorreu lá na penitenciária, ou não ocorreu no estabelecimento penal estadual ou federal, ou seja, a visita não foi até o estabelecimento prisional. Perfeito? Passados 6 meses, o que a lei de execução penal trouxe aqui? A oportunidade de ele entrar em contato, só que é um contato telefônico com a pessoa da família dele, tá? Sendo que esse contato telefônico é 2 vezes no mês e vai ter uma duração, cada contato, de 10 minutos. Tá? Uma observação importante aí no artigo 51, parágrafo 7º. Por quê? Se você não está atualizado e analisa uma afirmação dessa na hora da prova, você acaba errando. Então, eu fiz um link do artigo 51, parágrafo 6º, o artigo 51, parágrafo 7º, com aqui, ó, o artigo 51, inciso 3º, que fala da visita aí, mais uma característica do regime disciplinar diferenciado, atualizando de acordo com o pacote anticrime. Agora, avançando, ó, a antiga característica também tinha aqui, ó, banho de sol de 2 horas diárias. Era assim que estava na lei de execução penal. Então, a última característica, antes do pacote anticrime do RDD, era banho de sol de 2 horas diárias. Então, resumindo, quais eram as características do regime disciplinar diferenciado antes do advento do pacote de crime? Duração máxima de até 360 dias, beleza? Recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas e banho de sol de 2 horas diárias. Essas eram as características do regime disciplinar diferenciado. Voltando agora e até o momento, você viu comigo que as visitas mudou, né? Mudou o prazo, fixação do RDD, duração até 2 anos, sendo que pode ter ali, basicamente, a fixação do prazo de até 2 anos, à medida que ele vier a praticar novas faltas graves que cabe o RDD, recolhimento em cela individual, visitas, ao invés de ser semanais, passou a ser quinzenais, com as características que eu mencionei para vocês. E avançando, vem agora comigo, quanto ao banho de sol. Quanto ao banho de sol, está aqui, ó, é o artigo 51, inciso 4º, que fala o seguinte, ó: direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias de banho de sol. Então, agora deixou bem claro que é um direito do interno que está cumprindo aí o regime disciplinar diferenciado, direito a 2 horas de banho de sol saindo da cela, tá? Ele vai sair, ó, da cela. Antes ele saía da cela? Antes saía, mas a lei não deixava bem claro que ele deveria sair da cela. Com base nessa falta de clareza, poderia ter interpretações diferentes. Enfim, agora deixou bem evidente que essa característica do RDD de 2 horas de banho de sol, necessariamente ele tem que sair da cela. Continuando, então ele tem direito a 2 horas de banho de sol, saindo da cela, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, ou seja, da mesma facção criminosa. E limitou ali a quantidade de internos que vai ter no pátio de sol durante ali
esse indivíduo que vai gozar desse direito, tá, do banho de sol ali. Ele só pode ter no banho de sol dele grupos de até 4 presos, mas que não venham integrar a organização criminosa que esse indivíduo aí que está cumprindo o regime disciplinar diferenciado, ou o grupo criminoso. Perfeito? Eu falo facção criminosa, mas pode trazer sentido amplo grupo criminoso. Além dessas 4 que eu trabalhei com vocês, que fazendo uma comparação com a antiga redação, agora tem mais incisos, ou seja, mais características do RDD. Inciso 5, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Ou seja, hoje, as entrevistas que o preso tiver envolvendo ele na fixação do RDD vai ser sempre monitorada. Monitorada com captação de áudio ou áudio e vídeo, conforme eu já li isso com vocês. Agora, a entrevista com o defensor, regra geral, ela não vai ser gravada. Entretanto, se tiver autorização judicial, nada impede aí a gravação. Regra geral não vai ter, mas se tiver decisão judicial, pode sim gravar. Tranquilo? Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Aí você pega a Constituição Federal, está lá na Constituição Federal, que é inviolável a comunicação da correspondência, ou seja, inviolável o sigilo da correspondência. Antes de ter expressamente aí como uma das características do regime disciplinar diferenciado a fiscalização do conteúdo da correspondência, o Supremo Tribunal Federal já tinha um entendimento no sentido de que a correspondência do preso em sentido amplo, não o preso que está cumprindo ali a sanção disciplinar do RDD. Em sentido amplo, o preso não pode utilizar a comunicação, a correspondência para fins da prática delituosa, para manto da prática de crime. Então o STF relativizava esse direito fundamental, tá? Previsto aí no artigo 5º da Constituição. Beleza? Então, quando a Constituição fala assim, é inviolável o sigilo da correspondência. Está trazendo ali, né, basicamente o quê? Um direito da pessoa de não ter a correspondência violada, sendo que esse direito, de acordo com o STF, pode ser violado principalmente no caso do preso que venha se comunicar com o ambiente externo utilizando a correspondência para a prática de crime. E mais uma vez aqui sendo relativizado, envolvendo o preso que está cumprindo o regime disciplinar diferenciado, porque o conteúdo da correspondência dele vai ser fiscalizado, para justamente saber se ele está mantendo contato com outro interno ou se ele quer passar mensagem para alguém do lado de fora. Aí vai ter essa fiscalização do conteúdo da correspondência. E essa fiscalização ela é feita tanto a correspondência entrando, ou seja, correspondência que tem o preso como destinatário, vai ser fiscalizado o conteúdo para depois passar para ele, como também a correspondência saindo, ou seja, o preso sendo remetente, mandando para uma outra pessoa. Então vai fiscalizar tanto ela entrando como também saindo. E agora ficou evidente, está na lei, essa autorização envolvendo a fiscalização da correspondência. Perfeito? Lembrando que nesse caso aqui ele está no RDD. Já em outros casos vai ter que ter decisão judicial, né, autorizando a violação. Vem comigo, inciso 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, está dando preferência aqui o preso que está no regime disciplinar diferenciado, ele tem que participar da audiência, isso aí é direito dele, o exercício contraditório da ampla defesa, sendo que vai ter uma preferência que, pelo fato de ele estar no RDD, essa audiência ser realizada por videoconferência. Perfeito? Aí trouxe uma garantia, a garantia da participação do defensor nessa audiência por videoconferência para ter ali, né, o apoio jurídico. Tranquilo? Então essas são as características do RDD. Agora eu vou trazer situações que envolvem cabimento também do RDD, isso com base na redação do pacote anticrime. Vou falar a respeito do prazo, que também poderá ser prorrogado, uma situação peculiar. E finalizando, né, obviamente trazendo aquilo que é importante para você matar uma questão envolvendo o RDD. Então vem aqui comigo, o próximo ponto, as hipóteses de cabimento do RDD. Primeira hipótese, crime doloso, mais subversão da ordem ou disciplina da ordem interna.
Então é importante, gente, ressaltar para vocês que a lei de execução penal ela é bem clara. Ela fala o seguinte, ela traz uma afirmação. Na prática de um crime doloso, o preso já praticou o quê? Uma falta grave. Lembrando que qualquer tipo de falta, se ele tentou praticar uma falta, ele responde na forma consumada. Isso com apoio, com esteio, com SPEC, com fulcro no artigo 49, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Ou seja, tentou praticar uma falta, ele já responde com uma falta consumada. Beleza? Então, na prática de um crime doloso, praticou um crime doloso, falta grave. Tentou praticar um crime doloso, também vai ser considerado falta grave. Beleza? Então, qualquer crime doloso praticado pelo interno, e quando eu falo interno, eu estou trazendo sentido amplo, envolve tanto o preso condenado como o preso provisório, praticou qualquer crime doloso, é falta grave. Agora, será que qualquer crime doloso praticado pelo interno cabe a fixação dele no RDD? Ou seja, como resposta pela prática da falta que envolve o crime doloso, tem como consequência sanção disciplinar, regime disciplinar diferenciado, pela prática de qualquer crime doloso? Não. A lei é clara nesse sentido. Ou seja, não basta ter a prática de um crime doloso já para colocar o interno no RDD. Além do crime doloso praticado, esse crime doloso tem que subverter a ordem e a disciplina interna. Ocorre que tem algumas bancas que acabam confundindo isso. Fala que a prática de qualquer crime doloso é fixado o RDD. Eu já resolvi uma questão nesse sentido e isso aí é uma aberração. Porque se você ler a lei comigo, fica evidente que não basta somente a prática do crime doloso para ter a fixação do RDD. Além do crime doloso, tem que subverter a ordem de disciplina interna. Então aqui, o artigo 52 da Lei de Execução Penal fala o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Para por aqui. Então, qualquer crime doloso praticado pelo interno já tem o quê? A falta grave. Por exemplo, crime doloso. Ele foi lá e praticou um desacato contra um policial penal estadual. Desacato é um crime doloso, é um crime contra a administração pública praticado pelo particular, previsto no artigo 331 do Código Penal. Então, praticou o desacato, crime doloso, já tem o quê? A falta grave. Além disso, poderia ser configurada também a falta grave, já não só pelo fato de ser crime doloso, como também dele desobedecer, ali menosprezar a condição do policial penal estadual. Enfim, foi lá, o preso foi pego vendendo drogas, tendo estabelecimento prisional, tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas. Tráfico é um crime doloso. Além de ele responder criminalmente, teve a prática da falta grave. O preso foi pego portando ilegalmente arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo, tanto de uso permitido, uso restrito, uso proibido, é crime doloso. Portanto, vai ter o quê? Vai ter a responsabilidade dele criminal e a responsabilidade dele também administrativa. Perfeito? Então, gente, qualquer crime doloso é falta grave. Agora avançando, repetindo aqui, até onde que eu coloquei a barra, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, até aí tudo bem. E, agora, conjunção aqui aditiva, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeito preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Características que você já sabe, tá? Que está prevista no artigo 52, eu acabei mencionando 51. Então, pessoal, essa é a primeira hipótese de cabimento. A prática de um crime doloso que subverta a ordem e a disciplina interna. Com base nisso, vou te dar um exemplo. Imagina um preso que foi e matou o companheiro dele de cela, arrancou a cabeça e jogou a cabeça para outra ala. A prática desse crime doloso, de homicídio, subverteu a ordem e a disciplina interna? Com certeza. Se você falar para mim que não subverteu a ordem e a disciplina interna, aí eu não sei mais o que subverte. Então, nesse caso específico, ele quis mostrar o quê? Ali, poder. Quis mostrar o que ele pode fazer. E isso, a intenção dele, com certeza, subverter a ordem e a disciplina interna, ele poderá ficar no RDD. Já é uma hipótese de cabimento. Ou então, ele desrespeitando ali as autoridades, durante um pátio de sol, ele está lá no banho, pátio de sol. Uma coisa, o preso, de respeitar você na condição de servidor, praticar o desacato, já tem a falta grave. Mas será que todo desacato, todo desrespeito já fixa ele no RDD? Depende. Tem que ver se vai subverter a ordem da disciplina interna. Tá? O que? Entendo nesse sentido que subverter a ordem da disciplina interna seria na hipótese dele querer
demonstrar para outros internos ali, para a administração também, que ele tem poder. Aí, durante o Pacto do Solo, te respeita para mostrar que ele tem poder, que ele é líder de uma facção criminosa perante os outros presos, que quem tem que respeitar ele são os agentes. Aí eu entendo que nesse caso teria uma subversão da ordem de disciplina interna. Tá? Foi lá, ateou fogo no estabelecimento prisional, na cela. Então são exemplos aí que fica evidente a fixação do RDD nessa primeira hipótese de cabimento. Vamos avançar, vem comigo. Outra hipótese. Artigo 52, parágrafo 1º, inciso 1. Ele está com a redação do pacote anticrime, mas já tinha essa hipótese de cabimento antes do advento do pacote de crime. Tá? Preso que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Aí como que cai em prova, professor? Cai em prova geralmente o texto legal. Vai cair na sua prova assim: preso que apresenta alto risco à ordem ou à segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, é uma hipótese que cabe à fixação do RDD. Agora, aprofundando, a doutrina critica nesse ponto porque o mero fato de o preso apresentar um alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, isso por si só já poderia colocar ele no regime disciplinar diferenciado. Então a doutrina fala que tem que analisar o quê? Ali outros fatores. Não é só meramente a periculosidade do interno. Às vezes o cara é líder de uma facção criminosa, o cara, pelo fato de ser líder de uma das maiores facções criminosas, já vou colocar ele direto no RDD? Então tem que analisar outros fatores. Se realmente ele, ali junto com outros internos, ficar evidenciado através de apurações e investigações que ele apresenta um alto risco para a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Comprovando isso, caberia aí um pedido para ele ser incluso no RDD, como sanção disciplinar. Tá? Agora, pega como exemplo o caso do Marcola. Marcola está no regime disciplinar diferenciado. Hoje, o Marcola está no estabelecimento penal federal. E, através de investigações, isso foi publicado até mesmo pela mídia, ele estava arquitetando em um resgate dele. Falaram que levantaram papo de 300 milhões para resgatar o Marcola. Ali. Então ficou evidenciado nesse caso que o presidente aí dessa facção criminosa, ele apresenta um alto risco tanto para o estabelecimento penal como da sociedade. Olha a quantidade de dinheiro que ele está investindo, né, para resgatarem. Ou seja, está demonstrando essa alta periculosidade. Nesse caso, poderia a fixação da RDD? Poderia sim, perfeitamente, porque aplicaria o artigo 52, parágrafo 2º, inciso 1. Ou melhor, artigo 52, parágrafo 1º, inciso 1. Outra hipótese aqui, ó, que é importante você ter em mente para levar para a prova, que o RDD ele pode ser aplicado tanto para preso provisório ou preso condenado. Preso nacional ou preso estrangeiro. Não vai cair em pegadinha de prova falando que não, só pode ficar no RDD preso condenado e preso definitivo. Ou seja, preso condenado, preso definitivo, mesma coisa. Preso condenado de forma definitiva, preso definitivo, interno. Tá? Agora, se coloca assim, preso provisório jamais poderá ficar no RDD. Não, está querendo te induzir ao erro. Porque a lei de execução penal fala que tanto preso condenado de forma definitiva como preso provisório pode cumprir aí essa sanção disciplinar. E a nacionalidade dele também não vai ser um impeditivo, porque a lei falou tanto o nacional como também o estrangeiro. Outra hipótese de cabimento da RDD aqui, ó, vem comigo, é o artigo 52, parágrafo 1º, inciso 2, ó, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então aqui, ó, mesmo que ele não tenha praticado uma falta grave, o mero fato dele estar ali com suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ele poderia já aí ficar no RDD. Aqui também tem uma grande crítica. Primeiro eu vou te falar como cai em concurso. Cai em concurso letra de lei. Vai cair, está aqui, que eu acabei de ler com vocês. Agora, de forma aprofundada, a doutrina critica também porque só o fato de suspeitarem que ele é envolvido com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, já colocaria ele no RDD.
Então, não estou analisando em si o fato, um fato ali específico que leva a crer que esse preso está participando de uma organização criminosa, uma associação, uma milícia privada. Não, se tiver só suspeita, já poderia colocar. Então, essa mera suspeita, colocar ele no RDD, é aí que a doutrina critica. Mas você vai levar para sua prova o quê? O texto legal. Perfeito? E importante aqui, ó, que especificou organização criminosa. O conceito de organização criminosa tem previsão no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, de 2013. Já a associação criminosa tem previsão no artigo 288 do Código Penal e a milícia privada no artigo 288-A, também do Código Penal. Parágrafo 3º é importante aqui, ó. E nesse caso específico, coloca também o preso no RDD, ó. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação aqui, ó, criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente, ó, cumprido em estabelecimento prisional federal. Então trouxe uma peculiaridade, uma inovação. Na verdade, se você pegar a lei que fala sobre a transferência e inclusão do preso no estabelecimento penal federal, não é o fato do preso ser condenado pela Justiça Federal que ele tem que ser colocado no presídio federal. Muita gente comete esse equívoco. Não. Independentemente de qual justiça veio a condená-lo, foi a Justiça Estadual, foi a Justiça Federal, no mero fato de ser uma Justiça Estadual ou uma Justiça Federal, isso não quer dizer nada. O que vai dizer se ele vai para o estabelecimento penal federal ou não se preenche lá os requisitos da lei, que é a Lei 11.671 de 2008, que é o regulamento vai especificar mais ainda, né, que é o Decreto 6.877 de 2009. Então, a lei e o decreto falam o seguinte, mais especificamente o decreto, que o indivíduo que estiver no regime disciplinar diferenciado pode ser pleiteado a ida dele para o presídio federal. Sendo que agora, com o pacote anticrime, inovou. Ou seja, está afirmando aqui que o fato de ficar evidenciado, ou melhor, ficar evidenciado não, mero indícios que ele exerce liderança em uma organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou que tem ali atuação em mais de um estado da federação, acontece o quê? Acontece que ele vai cumprir esse regime disciplinar diferenciado obrigatoriamente no estabelecimento penal federal. Então aqui uma inovação deixando bem claro na lei de execução penal no seu artigo aqui. Tranquilo? Então não se esqueça aqui desse detalhe, isso aqui vai cair em prova com certeza. Avançando, ó, prorrogação do prazo do RDD. Aqui está no parágrafo 4º. Fala o seguinte, artigo 52, parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado, ó, sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso, vem os requisitos agora, ó. Inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, ou seja, aqui é prorrogação do prazo, que ele pode ficar no RDD se persistirem, tá? Se tiver ainda indícios de que ele continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Ó, o 2, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Tá? São as hipóteses aí que pode ter a prorrogação dele no regime disciplinar diferenciado até 1 ano. Beleza? Falou por períodos de 1 ano, ó, por períodos de 1 ano aqui. Ó. Especificamente artigo 52, parágrafo 4º. Aqui no artigo 51, parágrafo 3º, eu já li com vocês, que é no caso dele cumprir a pena, o regime disciplinar diferenciado no estabelecimento prisional federal. E ó, o artigo 51, parágrafo 5º, fala o seguinte, na hipótese prevista no parágrafo 3º, ou seja, nesse parágrafo 3º aqui, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa,
associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. Isso aqui é óbvio que se ele for cumprir essa sanção disciplinar do RDD do Estabelecimento Penal Federal, isso vai ser filtrado justamente para desarticulá-lo, não deixar ele ali próximo, né, numa galeria perto dos presos que são da mesma facção. Ou seja, o Departamento Penitenciário Nacional cuida muito disso, vai fazer a triagem necessária, a separação para não ter aí esse contato, porque se deixar ele próximo, eles vão gritar um com o outro, consegue gritar, gritam. E o preso, ele tem 24 horas ali para pensar o que ele vai fazer. Então, essa forma de desarticular é a melhor coisa que tem. Essas são as principais características aí que vão impactar, envolvendo o quê? O pacote anticrime. Agora, quanto ao RDD, você não pode esquecer o seguinte. Vamos lá. O RDD, ele tem que ser necessariamente fixado judicialmente. Então, depende de decisão judicial. O diretor do estabelecimento não pega e coloca o interno no RDD. Não. Quem vai fixar o preso no regime disciplinar diferenciado é o magistrado, através de decisão judicial. Mas quem pede? Quem vai solicitar a inclusão de um interno no regime disciplinar diferenciado? Quem solicita a inclusão de um preso no regime disciplinar diferenciado, a lei de execução penal é clara nesse sentido, é o diretor do estabelecimento, através do quê? De um requerimento circunstanciado. Então, o diretor do estabelecimento, através de requerimento circunstanciado, e a lei de execução penal fala outra autoridade administrativa, pegando como referência a lei de execução penal, tendo em vista que o Ministério Público é um órgão de execução penal e está dentro dessas atribuições, o MP, Ministério Público, tanto em âmbito estadual ou federal, pode pedir a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. O juiz, ele tem que ser provocado. Ele não pode decretar o RDD de ofício. Depende de provocação. Quem pede? Diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. E eu te dei um exemplo de outra autoridade administrativa sendo um membro do Ministério Público, ou estadual ou federal. Uma vez o juiz sendo provocado através desse requerimento circunstanciado, aí ele vai analisar e vai ver se cabe ou não a fixação do preso no regime disciplinar diferenciado. Antes dele decidir a respeito disso, ele vai ouvir o Ministério Público e a defesa. Então ele vai ouvir o Ministério Público e a defesa antes de decidir sobre a fixação do interno no regime disciplinar diferenciado. Depois que ele ouvir o Ministério Público e a defesa, ele tem um prazo de 15 dias para decidir a respeito dessa fixação. Perfeito? Então, recapitulando, depende de autorização judicial, o juiz não pode atuar de ofício, ele tem que ser provocado. Quem pode provocar o juiz? Diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa, te dei o exemplo do Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual. Uma vez ali sendo solicitado a inclusão do preso no RDD, antes dele decidir a respeito se vai colocar o preso no RDD ou não, o magistrado tem que ouvir o Ministério Público e a defesa e no prazo de 15 dias depois disso fixar a decisão se vai caber ou não a fixação do preso do RDD. E finalizando, cabe o RDD preventivo? Poderia o preso estar preventivamente no RDD? Então a doutrina entende que sim, cabe a fixação do preso no RDD de forma preventiva. Pegando como referência o artigo 60 da Lei de Execução Penal sobre o isolamento preventivo. Quem poderia isolá-lo preventivamente? Por exemplo, o diretor do estabelecimento. Ou seja, o diretor do estabelecimento isola preventivamente o preso, ele pode isolar preventivamente até 10 dias, isolou preventivamente, ele vai ter que comunicar isso ao magistrado, ao juízo que faz a fiscalização ali desse estabelecimento, comunica e se ele quer que o preso seja incluso no RDD, ele tem que fazer o quê? O requerimento circunstanciado. Então, colocou ele no isolamento preventivo, fez a comunicação, requereu a inclusão dele no RDD. O juiz decidindo para incluir esse preso no RDD, aí esse tempo que ele ficou de isolamento preventivo vai ser feito o quê? O desconto, vai ocorrer a detração, vai descontar o tempo ali que o juiz fixou. Por exemplo, aqui ó, o juiz colocou ele no RDD, vamos supor que fixou em 2 anos, porque a Lei de Execução Penal trouxe essa característica, ou seja, ampliando o prazo até 2 anos.
Sendo que já estava 10 anos, 10 anos não, foi mal. Já estava 10 dias, 10 dias de isolamento preventivo. Simples, vai pegar e vai abater dos 2 anos. Tudo bem? Então é simples. Isso é detração. Tempo de isolamento preventivo vai ser abatido aí se for fixado o regime disciplinar diferenciado. Perfeito? Não se esqueça dessas características também aí que envolve o regime disciplinar diferenciado. Mas o que vai cair muito em prova, e uma dica muito importante para você, é essas características que vieram, tanto as características novas, como também as outras que vieram a ser adaptadas com base no pacote de crime. Tá? Então você vai ter que olhar a lei de execução penal, fixar as características novas do RDD. E comparando aí na forma como eu coloquei no quadro, porque as bancas elas vão tentar fazer essa relação intertemporal, justamente porque pegar aqueles candidatos que já estavam estudando um tempo, que vai lembrar das antigas características do RDD. E se a pessoa não se atualizou, ela tem a tendência de errar a questão, confundir. Então você vai separar seus estudos, vai em cima da lei e conforme eu coloquei no quadro explicando para vocês, ficou evidente aí as diferenças entre as novas características que veio com o pacote anticrime com as antigas. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aí, fique com Deus e até a próxima.